Olá, nação tricolor! Novamente o seu podcast, o Resenha 1918, está entrando no ar. O nosso quinto programa. Em várias plataformas você pode nos acompanhar, certo? Vai ter a descrição tanto no Twitter como no Instagram. Então, acompanhe o nosso podcast e não deixe de seguir os nossos conteúdos nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais dando aquele apoio. Hoje eu tenho a minha parceira, minha companheira já dos podcasts da Resenha 1918, Mirela. Tudo bom, Mirela? Ei, Lucas, tudo bom? Tudo ótimo. Preparada para esse podcast? Preparadíssima, já aqui com notícias bem quentes e bem boas para o nosso Fortaleza. Olha aí, coisa boa. E temos um convidado hoje, o Augusto, certo? Estudante da UFC, torcedor do Fortaleza. Ele tem um trabalho até falando de futebol, na década de 60, 50, um historiador, viu? E aí, Augusto, o que você pode falar para a nação tricolor? Sua expectativa de participar pela primeira vez desse programa? E aí, nação tricolor, é uma enorme satisfação estar participando pela primeira vez do podcast Resenha Tricolor. E viemos trazer um pouco da semana do Tricolor de Aço e a expectativa, né, para as próximas partidas, e que tudo dê certo para o nosso Tricolor aí na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, e especular um pouco dos reforços aí que estão sendo cogitados nas páginas, nos grupos e em todas as redes sociais. Então, sem delongas, né? Vamos começar logo, que o torcedor gosta de ouvir é de futebol. Ele não quer saber de enrolação, não. Vamos falar logo de cara da partida, da nossa classificação para a final, após a vitória sobre o Guarasol, 1-0 no Castelão. O que vocês têm a dizer dessa partida? O que vocês acham que se destacou? Ou o que ficou devendo nessa partida? A bola é de vocês. Bem, o principal destaque da partida, no meu ponto de vista, foi o Oswaldo. Como sempre, criando bastante, chamando a responsabilidade. Inclusive fez um gol, o gol que deu a vitória nas duas partidas, tanto em Sobral como aqui no Castelão. Então, para mim, foi a peça fundamental para a passagem à final do campeonato estadual. E um jogador que, no meu ver, vem devendo bastante, creio eu que por conta da sua falta de ritmo de jogo, é o Wellington Paulista. Ainda não atuou o que a nação espera dele. Ainda não chamou a responsabilidade para ser o homem-gol que a nação espera dele, que ele veio, a sua contratação foi justamente para ser a referência no ataque. E ainda está devendo um pouco. Precisa aparecer mais e chamar a responsabilidade para si. E aí, Mirella, o que você pode dizer dessa partida, dessa vitória, dessa classificação? Ao meu ver, além do Oswaldo ser destaque, ele foi destaque do nosso portal, né, do portal 1918, escolhido pelos ADMs. Outro destaque que eu queria dar era para o Araruna, no meio de campo. Ele foi um excelente volante. Desarmou muito bem. Creio eu que ele participou, assim, desarmou praticamente o jogo todo, ganhou nas roubadas de bola e, assim, ele demonstrou que para o que veio, né? Porque até o momento ele não estava aparecendo muito, nem nada. E outro destaque para mim foi o Tinga. Apesar de todos, a maioria achar que ele sempre vai mal, essas coisas, mas ele foi um dos destaques também, sendo uma válvula de escape para o Fortaleza. E, assim, em relação, por exemplo, ao Dodô, que, como muitos sabem, né, o Ederson acabou sendo
Aliás, não vai mais poder jogar, né? Tá entre 6 a 8 meses parado, vai ficar. E até, até a parte que o Ederson estava em campo, eu estava gostando muito do Dodô. Mas depois que o Ederson saiu e o Dodô foi para frente para ficar como meia, eu não gostei muito. Começou a errar muito passe, não conseguiu armar direito. E outra, como o Augusto falou, assim, eu não sei porquê, mas eu tava começando a gostar do Wellington Paulista no Fortaleza como titular. Aí veio o Júnior Santos contra o Fortaleza e Guarani. E eu não sei, eu não senti aquela mesma. Eu não gostei. Não gostei do Júnior Santos. Ele não conseguia dominar a bola direito, não tocava na hora que era para tocar, driblava na hora que não era para driblar, que era para tocar. Eu não gostei da atuação do Júnior Santos nesse jogo. Creio eu, na minha opinião, que o Wellington Paulista era para continuar como titular, porque ele estava começando a ganhar um ritmo de jogo e ele estava vindo bem. Até contra o ABC, Fortaleza e ABC, ele estava vindo muito bem. Foi um dos melhores jogos, partidas, aliás, dele como titular do Fortaleza. Então, por que não ter continuado com ele, né? E outro adendo foi o Felipe Alves, que a gente está bem servido de goleiros, né? Com o Felipe Alves e o Boeck. Mas, ao meu ver, foi um jogo bom. A gente não sofreu com muitas bolas ameaças do adversário. E o que falta pra gente mais é só aperfeiçoar a finalização, porque criando a gente está, mas a gente não está aproveitando as chances de cara pro gol. Aproveitando que você tocou nesse assunto, vai ser algo que eu vou abordar agora, mas para fechar esse assunto de jogadores, gosto muito, justamente quando tem esse debate. Um achou que o Wellington está mal, você já achou o Júnior, então são opiniões diferentes, que aí a gente até pode abrir um parêntese nisso, quem poderia ser o nosso camisa 9 ideal hoje. Mas dentro do contexto geral, achei também que o Araruna jogou muito bem. No outro programa a gente deixou aquela dúvida no ar, quem seria o substituto do Felipe? Eu acho que já foi até encontrado dentro do grupo, pode ser o Araruna. Não dá para o Araruna jogar de lateral direito, tem que jogar na meiuca. Dodô, como você falou, sumiu do jogo, mesmo ele tendo conseguido um bom remate de longa distância, 2, aliás, mas no primeiro tempo ele foi mais ativo. Eu acredito que quando ele joga mais próximo da linha de defesa, ele desaparece. Isso ele tem que melhorar. E dentro desse contexto, vamos pegar o que vocês falaram, né? Para os dois, quem seria o nosso camisa 9 ideal para a sequência das competições? Usando todos os pesares. Porque no jogo contra o Guarani, no primeiro tempo nós tivemos 2 oportunidades boas, uma do Júnior Santos e uma do Edinho. No segundo tempo, teve uma do Júnior Santos que o cara jogou de cima da linha, Tinga, Dodô, e outro do Júnior Santos que ele, na hora de concluir, errou o chute. E Romarinho. Então, novamente, peca na finalização. Para vocês, para solucionar essa questão de finalização, qual seria o melhor centroavante hoje do nosso elenco? Bem, era para ser o Ederson, né? Porém, como a gente não vai mais poder contar com ele de 6 a 8 meses, então eu continuo crendo que seja o Wellington Paulista. Já pela experiência dele, né? De saber dominar a bola, de saber segurar a bola. Não é tanto de driblar, mas saber qual é a hora certa de fazer as coisas. Porque o Júnior Santos, apesar de ser grandão e ter um porte físico bom, ele não... É sério, você vê no jogo Fortaleza e Guarani, ele tentando, é esforçado e tudo mais, mas não dá mesmo. Porque
tem os dribles dele que podem ajudar, mas tem que ter a hora certa de fazer, tem que ter a hora certa de fazer o passe. E aí, para você, Augusto, o que você pode dizer? Quem seria meu seu camisa 9? Bem, concordo com as palavras da Mirella. Meu camisa 9 também, pelo que a gente tem atualmente no elenco, seria o Ederson, mas por conta da lesão no último jogo, não poderá se concretizar. Então, creio eu que o Wellington Paulista será o camisa 9, até por conta da rodagem na Série A, atuações por Cruzeiro, Internacional, Chapecoense. E a respeito do Júnior, o Júnior muitas vezes ele peca na questão da individualidade. Muitas vezes ele acaba sendo muito individual na questão das jogadas. Acaba não pensando, não trabalhando uma jogada. Então, no meu ponto de vista, seria o Ederson, né? Até porque o Rogério vinha utilizando o Ederson tanto como meio armador, como meio campo, e como centroavante. E quando o Rogério tirava ele da criação e colocava ele centralizado, ele rendia mais por estar jogando na sua posição de origem. Foi isso no Clássico Rei da Copa do Nordeste, em que ele fez o gol de empate, ele estava jogando como meio centralizado e foi para a sua posição de origem e conseguiu fazer o gol da vitória. Até porque ele estava um pouco apagado naquela partida, jogando no meio campo. Então seria o Ederson, com a lesão não poderá se concretizar, o Wellington Paulista deverá ganhar vaga, e o Júnior Santos precisamos esperar mais, questão dos treinamentos, para ver se ele consegue se sobressair no time. Eu tinha falado em outro programa, e até tem no nosso YouTube, se eu não me engano, 19 de dezembro, quando ele foi contratado. Eu fiz um comentário que ele é um jogador peladeiro, falando do Júnior Santos. Não teve base. O drible dele é interessante, porque ele quebra a marcação. Mas se você for pegar... Ele é o artilheiro do Fortaleza ainda no ano, com 8 gols. Eu não acho ele um jogador desnecessário. Eu acho sim um jogador que dá para compor o elenco. Mas se você for pegar o Júnior Santos, ele normalmente é o jogador que tem as melhores do Fortaleza. E é o que está perdendo mais gols. Isso pode trazer um peso para ele numa Série A. Vamos dar um exemplo. Um jogo contra o Palmeiras lá fora, ele tem 1 ou 2 chances. E na primeira que o Palmeiras tiver, ele vai matar. Isso é certo. Então, nessa hora, eu acho que acredito eu que o Wellington Paulista leve vantagem. Pela experiência, pela rodagem. Não por futebol, assim, exuberante. Mas por essa questão. E até porque nós vamos agora com a reta decisiva. Em falar em reta decisiva, como nós já estamos na final, vocês, por entender de futebol, estarem até aqui fazendo esse programa, existe uma vantagem. Vocês acreditam que o Flamengo vai com essa vantagem para a final, ou o rival que vai, ou acreditam numa zebra? Falem, dê uma opinião rápida sobre isso, até para a gente puxar um outro assunto que é muito importante dentro do nosso programa de hoje. Bem, eu acredito que dará a lógica que todos esperam, né? Que será Fortaleza e Ceará na final. Não acredito que o Floresta vá passar para as finais do Campeonato Estadual. E acredito sim que é possível o Fortaleza ir com essa vantagem. Acredito que poderá sair empate o segundo jogo. Até porque o Floresta deu bastante trabalho. E é isso, basicamente. Pois é, assim, a gente até acredita que poderia acontecer, né, uma zebra, mas realmente não, na minha opinião, não vai acontecer. Eu acho que o Ceará não vai deixar isso acontecer. Mas vai dar trabalho, Floresta, vai dar muito trabalho, assim como deu no Fortaleza, assim como deu no primeiro jogo da semifinal entre eles. E eu espero que saia empate, né? Pelo menos pra gente poder ir com a vantagem. Apesar de que quando a gente joga muito com a vantagem, a gente não joga tão bem. Mas eu acho que isso vai mudar. E
a vantagem venha pra gente. Foi até uma discussão que nós tivemos no Instagram. Discussão que eu falo não é briga, é uma conversa que os torcedores comentaram sobre isso, a gente respondendo, lógico. Nesse ano teve 2 clássicos, os 2 terminaram empatados. Você ir para uma final, no mano a mano, no Vera, tendo isso, no segundo jogo pesa. Lógico que você não vai entrar no primeiro jogo pensando na vantagem e recuar a casinha todinha, porque uma hora a bola entra. Mas no cômputo geral, pelo equilíbrio dos 2 times, mesmo eu vejo que nosso time é um pouco melhor do que o deles, eu acredito que qualquer benefício que você possa ter tem que ser usado a seu favor. E eu digo que o Floresta vai dar trabalho igual como vocês estão falando. Eu acredito sim no empate. Eu não digo que o Floresta vai tirar o Ceará porque, sinceramente, o Floresta tem o mesmo pecado nosso, que é de perder muitos gols. A gente viu Fortaleza e Floresta, a carrada de gol que o Floresta perdeu. E todos os alvinegros conscientes que conversei após o Ceará e Floresta falaram a mesma coisa. O Floresta perdeu uma carrada de gol do Ceará. Então, eu digo que o empate lá é bem plausível para a vantagem vir para a gente. E temos também... Oi, pode falar. Temos também que levar em consideração a questão da sequência de jogos que o Ceará vem tendo, né? Corinthians, viagem, isso pode ser até um aspecto favorável para o time do Floresta, que vem durante esse período de 2 semanas trabalhando, pensando somente no Ceará, mano. Já encontra o Ceará uma maratona de jogos, o time cansado, desgastado fisicamente, pode ser que isso pese também ao favor do Floresta. Um assunto que beirou a semana e que vai continuar tendo muita conversa, muito disse-me-disse, até porque está no momento de finalização dos estaduais e início da competição nacional. Das competições nacionais, aliás, melhor falando. A especulação, o mercado do futebol. Bateu-se muito na semana que o Fortaleza está atrás do meia, isso todo mundo já sabe. Eu acredito desde o nosso primeiro podcast, nós batemos nessa mesma tecla que o Fortaleza não tem um meia. O nome do Neném voltou a ser o principal foco. Lógico, apareceram outros, né? Escudeiro, que já foi até desmentido, Camilo, hoje apareceu Montilho, não sei nem de onde tiraram, mas Neném foi um nome forte durante um longo período de dias. Na opinião de vocês acreditam que o Neném, com 37 anos, chegando aqui no Fortaleza, ele vai render? Ele será o jogador? Ou vocês iriam atrás de outro nome do mercado e podem dar sugestões? Fiquem à vontade. Podem falar. Bem, a respeito do Nenê, eu acho sim que estaríamos precisando no momento de um camisa 10, até porque, como a Mirella adiantou pra gente, o Dodô não vem rendendo do esperado, do que se espera dele. Então, a contratação do Nenê cairia como uma luva, que é aquele jogador que dá mais dinâmica ao jogo, que articula. Ultimamente ele não vinha rendendo o que se espera dele no São Paulo, que ele jogou no Vasco, né? Chamou a responsabilidade, inclusive foi o grande personagem, dos grandes personagens para o Vasco ter se mantido na Série A e para o Vasco ter se classificado à Libertadores em 2017, se não me engano. Isso. Então, o Nenê não vinha rendendo o esperado no São Paulo, até por conta da maneira que ele estava sendo utilizado, porque o Jardine utilizava ele fora da posição de origem, usava ele como um ponta. E o Nenê, por questão da idade, é aquele jogador articulador e dinâmico. Então eu acho que aliás, o Nenê nunca foi ponta na vida, né? Também tem nunca isso. Foi ponta. O Nenê nem como novo, quando era novo, foi ponta. Então eu acho que seria interessante a vinda de jogador. Em questão de outros nomes, o Camilo também é um nome bastante interessante. Iria observar jogadores também do RB Brasil, que eu venho sempre batendo na tecla, nas conversas com os amigos. Um jogador que me satisfaz bastante é o Osman, que pode estar de ida para o Santos, né? Negocia. É um jogador que me interessa. Jogou na Chapecoense, América Mineiro.
E, assim, a questão do Nenê, eu acho que o salário, ele poderia trazer um ou dois jogadores com características parecidas e até mais novos. Pois então, assim, eu não sou muito de concordar com a vida do Nenê. Eu sei que a gente tá precisando de um meia, mas eu, pela questão, pela questão do extracampo, que eu não gosto e já ouvi muito falar a respeito do Nenê, mas se for para poder vir e fazer o resultado, vir e para jogar e não fazer picuinha dentro dos vestiários, não rachar elenco, aí eu concordo. Mas se for para vir, para poder só se divertir, só para curtir aqui a cidade, fazer draminha, ficar, como eu disse, rachando elenco, não. Aí eu não concordo. A gente sabe do futebol do Nenê, a gente sabe da experiência dele, sabe que pode agregar muito para o Fortaleza, não só dentro de campo, mas quanto fora, a respeito de marketing, a respeito de blusa, de camisa, de vendas de objetos, essas coisas. Mas tem que fazer por onde. E muitos falam que o Rogério Ceni pode fazer isso por onde, pode ter um pulso firme com o Nenê. Mas eu não acho isso, não sei como é que ele tá, como é que ele pode vir, mas eu não concordo com isso. Os nomes especulados, né? Assim, de meia que sempre está indo e voltando, eu gosto muito do Camilo. Porém, pelo que eu tenho conhecimento, o Flamengo já fez de tudo para trazê-lo e sempre ouviu um não. Então, tem uma hora que basta. Já a Neném, eu concordo com o que os dois falaram. O Neném, com certeza, se vier, vai resolver os problemas. Eu não tenho nem dúvida disso. Ano passado, ele deu 12 assistências. Isso no Campeonato Brasileiro é muita coisa. Fora os gols, estou falando só de assistência. É muita coisa. Porém, questão de grupo, ele saiu brigado no Vasco com alguns jogadores, rachou o grupo. No São Paulo, rachou o grupo e derrubou o treinador. Então, assim, essa questão do envolvimento é muito complicado. E você tem um jogador como o Neném num grupo, num time do Fortaleza, no nosso patamar financeiro, quebra o clube. Porque com certeza o Neném vindo de lá para cá, ele vai ser o nosso maior salário. E algo que o Rogério falou, que eu quero até, se vocês puderem falar rapidamente, na coletiva, o Rogério falou que tem de 19 a 20 atletas do nosso grupo atual para jogar a Série A. E que precisa de 5 reforços, pelo menos. Então, se vocês agregar Neném ou trazer uma quantidade maior de reforços, qual a opção de vocês? Ter um jogador mais caro ou essas opções? Porque pelo que ele falou, vai ter muita saída. Eu estava vendo com os jogadores agregados à base, hoje nós temos 33 jogadores, é um elenco grande, mas está sendo aproveitado no máximo mesmo 25 ou 26, se vocês forem pegar no fino. Então, quer dizer, é melhor você ter esse limpo e trazer um jogador ou trazer o 5. E só para fechar esse meu comentário e passar a bola para vocês, o meu meia hoje, se eu pudesse trazer, não seria nem Nenê, nem Camilo, seria o Johan do Palmeiras. Ele ia fazer de tudo para pagar o salário integral dele e trazer ele para cá. É um jogador jovem, que tem uma qualidade muito boa no passe e que não vai ser titular tão cedo do Palmeiras. Mas eu passo a bola para vocês em referente a um Neném ou 3 ou 4, 5 posições como o Rogério deixou transparecer na coletiva da última partida. Assim, eu, sinceramente, com o time que a gente está hoje, pelo menos o ataque, pelo menos o ataque, ele tá bom. Não tá aquelas coisas todas, mas está bom. A defesa teria que pegar mais um zagueiro para fazer a dupla com o Quinteiro. E assim, a gente precisa de um articulador. A gente precisa de alguém para articular, para poder dar a bola pro nosso ataque. Então, se for para pensar assim,
eu preferia trazer o Nenê, apesar dos pesares, apesar do que eu falei. Mas, claro, se ele vier realmente para jogar e não ficar assim curtindo. Mas a respeito do jogador do Palmeiras. Ano passado a gente até tentou ele, só que o Palmeiras não aceitou. O Palmeiras hoje está com cerca de 5 a 6 meias no elenco. Pode até ser menos ou mais, eu não lembro como é que tá. Scarpa, Lucas Lima, Zé Rafael, Johan, Guerra. Tá faltando alguém? Bruno Henrique já. Bruno Henrique, vocês contaram? Ainda tem o Moisés. Pronto, Moisés 7. Bruno Henrique é mais volante, 7 meias. E tem o Matheus Fernandes também, que é um jogador de saída, que não foi inscrito em nenhuma das competições. Ou seja, tem 8 meios de campo. 8. Para jogar o quê? 3 competições praticamente. Que é o estadual, que já está terminando. Que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ainda tem a Copa do Brasil. Isso, porque ele vai entrar na mesma fase que a gente, o Palmeiras. Ou seja, não vai usar esses 8 meios de campo. Por que não emprestar? Vai ficar só encostado lá? Então, é para se conversar, para ver como é que tá, se vão emprestar realmente. Conversar com o Filipão. Eu sei que o Rogério Ceni tem uma amizade com o Filipão, então por que não conversar com ele, telefonar para saber? Porque assim, entre ele, o Airoan, não é isso, Lucas? E entre o Nenê, eu prefiro o mais novo, que é o do Palmeiras, que pode render muito mais. O Johan, isso. Que é muito mais versátil, que pode correr o meio de campo todo, que pode ir fazer o esquema que o Rogério Ceni quer, que gosta, que é tanto voltar para marcar como ir para jogo. Então, é um a se pensar nesse caso aí do Palmeiras. Eu não me lembro qual foi o jogo que eu me encontrei com o Dr. Daniel, e ele comentou que havia tentado trazer o Johan, mas o Filipão disse que ia usar. E se eu tiver errado, podem me corrigir. Eu acredito que o Johan só jogou uma partida que foi pela Libertadores, não jogou mais nenhuma outra. Então, sim, assim, eu não entendi esse utilizar do Filipão como resposta para o nosso diretor. Mas, E aí, Augusto, o que você pode falar nesse complemento dessa situação? O que você acredita que seja o ideal para o Fortaleza? Bem, como já foi adiantado, fica explícito a necessidade da contratação de um meia. Também concordo com você, a gente já havia conversado, né? Questão do Johan, um nome que agrada bastante, por ser novo, por ter apresentado um bom futebol na Chapecoense. E no Brasileirão do ano passado, como ele atuou em várias partidas, que o Palmeiras fazia o revezamento de elenco, né? Utilizava na Libertadores, chegou até a semifinal, ou seja, jogou a temporada inteira a Libertadores, aí deixava o time principal, que era Bruno Henrique, Dudu, Moisés, Felipe Melo para a Libertadores, e utilizava o time alternativo, com Lucas Lima e Johan. E foi um nome que foi um nome que agradou, né? No campeonato do Palmeiras. Então traria o Johan. Outra posição que eu acho que o Fortaleza carece bastante na lateral direita, porque como a Mirella falou no início, o Araruna ele vem para ser volante. O Araruna ele rende mais no meio campo. É um substituto ideal para o Felipe. Então, precisamos ainda contratar um lateral direito, porque o Diego Ferreira não tem uma sequência esperada. Um zagueiro também para fazer a dupla com o Quinteiro. Precisamos de um zagueiro canhoto que saia para o jogo e tenha bom passe, porque temos Patrick e Roger Carvalho
e ambos vêm sendo improvisados pelo lado esquerdo. Ambos são destro. O Nathan, eu não lembro se ele é destro ou canhoto. É destro. Mais um zagueiro destro, ou seja, temos 4 zagueiros destros no elenco e nenhum canhoto. Então precisamos desse zagueiro. Lateral direito, na minha opinião, um nome que me agrada bastante é o Aderlan do Red Bull Brasil. Um nome que me agrada, gosto bastante. Fez um ótimo paulista. Fez um ótimo paulista, o Aderlan. Aliás, foi da seleção do Paulista, né? Justamente. Aderlan é um nome que me agrada. Como eu falei, né? Eu sou um pouco parido pelo Red Bull Brasil. Aderlan, Léo Ortiz também. Só que o Léo Ortiz é zagueiro pela direita. Aí tem o Liger, né? Que a gente já conhece. Futebol do Liger. Acesso da Série C para a Série B, campeão brasileiro. Uma grande história dentro do Fortaleza. Mas vale lembrar que talvez o Liger não possa vir, né? Que estava sendo especulado aqui, que depois do Paulista poderia vir. Mas ninguém sabe como é que vai ficar a situação, já que o RB comprou o Bragantino, né? E vai jogar a Série B. Então, fica aquele... informação que eu vi foi que o Santos já saiu da jogada, porque o Red Bull disse, querem, pague. Então, se o Santos saiu, provavelmente também o Fortaleza saiu da jogada, porque se o Santos não vai pagar, o Fortaleza vai. Exatamente. Tem que trabalhar numa realidade. Se um time grande, que tem o que tem, não vai pagar, o Fortaleza também não vai ter condição de pagar o que os caras querem. Isso é fato. Concordo muito com o que vocês falaram. Eu vejo que precisa de um lateral direito, isso para ontem. O meu nome, por esse paulista, seria o Aderlan, sim. Ele também tem experiência para ele jogar no passado no América Mineiro. Na zaga, teria que trazer, na minha visão, pelo menos 1 ou 2 zagueiros. E, se possível, 2 esquerdos. Situação que está muito difícil no mercado. E 2 meias. Ou tirar um desses zagueiros e trazer um atacante, porque a gente vai... Um centroavante, aliás, porque a gente vai ter só durante praticamente todo o campeonato Júnior Santos e o Wellington Paulista. E a contusão do Ederson, ela necessita a contratação de mais centroavante. Pois é, abriu espaço para um. Assim, abriu espaço no elenco, mas não abriu espaço financeiro. Porque quando se fala no orçamento financeiro, existe jogador do ano passado, vou citar 2. O Matheus Inácio e o Diego Tavares, que estavam no elenco que foi campeão da Série B, estão hoje no Fortaleza ganhando, estão dentro da nossa folha salarial sem jogar, por causa de lesão. Então, o torcedor pensa, o cara quebrou, traz outro. Não é assim que se escola um bode. Tem que ser realista. Quebrou o Ederson, abre um espaço, abre. Mas tem que ver se vai ter o poder financeiro para continuar pagando em dias. Porque só o que nós vemos no futebol brasileiro, não pagamento. E isso uma hora a bomba estoura. Já passando para outro assunto, o programa está bem corrido e tá gostoso debater com vocês. Vamos falar de Copa do Nordeste, né? Fortaleza nas quartas de finais, um duelo difícil sim contra o Vitória, questão de camisa. É um jogo que tem já um repertório, já teve goleadas do Vitória em cima da gente, já teve goleadas nossas em cima do Vitória. Enfim, qual a expectativa de vocês? É uma partida que sim, a gente tem que ter um pé atrás ou não, pela superioridade de Fortaleza, por estar na Série A, é o favorito e tem que prevalecer. Jogo aqui no Castelão, partida única, para o torcedor que ainda não está ligado no regulamento da Copa do Nordeste. Semifinal e quartas de finais são partida única. O que vocês podem falar dessa partida, do nosso próximo jogo, do nosso próximo adversário, desse clássico do Nordeste, Fortaleza e Vitória? Bem, no meu ponto de vista, será uma partida difícil, uma partida truncada que será decidida ali nos detalhes por se tratar de um grande clássico, 2 times com camisas pesadas. O time do Vitória, recentemente saiu o Marcelo Chamusca, entrou o Cláudio Tencante, que tem uma longa história pelo Londrina, ano passado treinou o Atlético Goianiense e inclusive derrotou a gente aqui no Castelão com aquele 1x0, placar de 1x0. O do Renato Kaiser, né? Se eu não me engano, foi do Renato Kaiser o gol ou foi do Júlio César, não lembro.
Foi de um volante o gol. Pedro Bambu. Então, Pedro Bambu. pronto. A Se jogada eu não foi me toda engano, do foi. Kaisa na direita, não foi? Eu recordo muito da jogada. Continue, perdão, desculpa, Augusto. Júnior Brandão segurou a zaga e o Pedro Bambu chegou e finalizou. Fez o 1-0. Aí foi uma blitz do Fortaleza durante todo o jogo. Wilson perdendo gols, Douglas Coutinho. E a proposta do Tencante, creio, no meu ponto de vista, que será a mesma proposta que ele utilizou na partida do ano passado. Fazer um gol e se fechar. Até porque o Vitória joga fora de casa, o Fortaleza terá o apoio da torcida e ele vem para jogar por uma bola. Então temos que ter muito cuidado, temos que procurar matar logo o jogo, mas com frieza. Então o time do Vitória é um time bastante experiente, que tem jogadores muito rodados, como por exemplo a zaga, é uma zaga com experiência, com Ed Carlos, campeão mundial pelo São Paulo, Vitor Ramos, com passagem pela Chapecoense, Palmeiras, subiu com Goiás, o Neto Baiano, né, que é um conhecidíssimo do futebol nordestino, dispensa comentários, o Neto Baiano. Então é um time que é experiente, que vai vir jogar por uma bola e creio eu que será uma partida difícil. Mas o Fortaleza ainda, em questão de elenco, é superior. Como o Augusto falou, né? Vai ser um jogo bem truncado, vai ser um jogo difícil. Até porque o Vitória quer passar por causa do... Enfim, Copa do Nordeste, premiação, essas coisas. Mas o Fortaleza tem uma superioridade, não em questões de históricas, mas como está hoje. A gente tem uma possibilidade maior de ganhar, já por causa do nosso time e porque a gente vai jogar com a nossa torcida. O Vitória não vem bem, tanto na Copa do Nordeste, foi eliminado no Baiano. Campeonato Baiano. Além de que ele só conseguiu, ele passou para as quartas de finais, se eu não me engano, se eu estiver exatamente com 7 empates e uma derrota. O Botafogo da parte. É algo estranho, né? Exatamente, muito estranho. Você chegar num regulamento e alguém para você ver como o nível do nosso grupo estava tão baixo em relação ao outro. O quarto colocado passar com 7 empates e uma derrota. E o grupo deles, como foi falado aí, é um grupo experiente e já contratou para a Série B mais 2 jogadores. O Capa, que estava no São Caetano, o Fabrício, que jogou Vasco e Inter, que deu cotoco pro torcedor, então já são 2 reforços para lateral. Só para vocês terem uma ideia do time base do Vitória, pode ser que o Tencate mude, né? Só para a gente falar um pouco aqui do time. João Gabriel, goleiro. O lateral direito estava sendo o jogador entre o Benítez e o Cedric, pelo menos com chamusca. A zaga Ed Carlos e Patrick, e depois agora o Vitor Ramos, né? Entrou pro final. E o lateral esquerdo era aquele Juninho ex-Palmeiras. No meu campo, Nixon, que jogou CSA. Wesley Dias, que jogou Paraná, e Rui. Porém, o Leandro Virela tomou a posição do Wesley Dias, que é outro que jogou Paraná, muito bom jogador, aliás. Jogando com Andrigo, Eric, e inicialmente com Felipe Garcia, depois com o Neto Baiano. E o Léo Ceará entrando em algumas oportunidades. Isso. Esse que é o ponto que eu ia tocar. Como a gente tem um ataque muito rápido, o Oswaldo e Edinho, eles também têm Léo Ceará e o Eric. São 2 jogadores que, principalmente o Léo Ceará, que voltou a ser titular com o Tencate, né? Na última partida contra o Náutico. O Fortaleza não vai poder dar muito campo para eles. Porque como a gente tem esse contra-ataque forte, tem uma velocidade forte, eles também vão ter.
Porque o Leandro Vilela é um volante leve, estilo muito parecido com o Felipe. O Andrigo é um meia leve. Então, quer dizer, se o Fortaleza for aquela questão de dar campo, de perder gol besta, pode acabar provando o próprio vendendo um contra-ataque. Ou seja, né? Então tem que povoar o meio de campo, porque jogar só com, às vezes, como estava jogando, só com um volante, é batata a gente levar muito contra-ataque. Pois é, esse negócio do 4-2-4 deixa o nosso meio campo muito fragilizado. Os pontas voltam. Não, beleza, os pontas voltam. Mas toda vida que jogou nesse esquema, o Oswaldo saiu no 15, 20 minutos no máximo tempo. O Edinho no final do jogo tá caindo pelas tabelas. Enfim, o Rogério que escala, mas a gente também tem direito de dar umas cornetadas de vez em quando, né? Sem contar que talvez tenha a volta do Felipe, né? Que já foi contra o Guarani, mas não entrou, foi no banco. E já pode ter a volta dele como titular. E é o que eu acredito, Mirella. Como você tocou no Felipe, eu ia passar para outro assunto, mas vamos só continuando falando do próprio jogo. Quem seria o 11 de vocês para esse jogo contra o Vitória? Qual o nosso melhor 11 para essa partida? Bem, Marcelo Boeck, obviamente, goleiro titular da Copa do Nordeste. Tinga na lateral direita. Quinteiro e Roger Carvalho. Bruno Melo na lateral esquerda. Araruna ou Derlei no meio campo. O Derlei justamente para tentar dar uma marcação mais forte no meio campo e tentar Augusto, segurar. Oi. Só para te ajudar, o Derlei tá fora. O Derlei, a possibilidade dele voltar é só para a segunda final do Cearense ou somente contra o Palmeiras. Então já pode tirar da sua lista Derlei. Então, Derlei deletado. Então, Araruna para segurar mais a marcação e soltar o Felipe, porque o Felipe ajuda muitas vezes na criação quando tem uma impulsividade para o ataque. Aí Dodô no meio campo, Edinho, Oswaldo e o Wellington Paulista. E no segundo tempo entraria Marcinho, Júnior Santos e dependendo do andar da partida, se estiver vencendo, colocar um volante ali nos 15 minutos finais para fechar a casinha. E aí, Mirella, você, o que você pode dizer? Seu 11 para o próximo jogo? Bem, de acordo com o que a gente tem hoje, seria o Boeck, Tinga, Quinteiro, claro. Quinteiro. Aí eu fico em dúvida entre o Roger e o Patrick, mas pelo que o Roger tá vindo, pela sequência e pelas boas partidas que ele tá vindo, então o Roger e o Bruno Melo, claro. Não tem como a gente não jogar com o Bruno Melo. Aí eu também, aliás, eu ia com a Araruna, eu tava pensando no Paulo Roberto, mas não... Nem vou contar com ele porque eu não tô gostando muito dele. E Felipe, como o Augusto falou, soltando mais o Felipe, porque ele também sabe armar. Agora sim, a minha dúvida é se ele iria entrar com... Ao meu ver, eu entraria desse jeito. Posso até estar fazendo besteira, mas iria de Marcinho e Oswaldo nas pontas, o Edinho armando, sairia Dodô, ia pro banco, e na frente o Wellington Paulista. Esse seria meu time. O meu 11 já teve 2 11 diferentes, né? O meu também ia ter uma diferença aí. Boeck, Tinga, Quinteiro, Roger e Bruno. Não muda. Araruna, Felipe, Marlon. Por que o Marlon? Vou até dizer o porquê. O meu campo do Vitória, se vier do jeito que ele armou, com os volantes leves e o Andrigo, eles vão se movimentar muito. E o Marlon tem mais gás. Então eu iria inicialmente com o Marlon. Edinho, Oswaldo
Edinho, Oswaldo e WP9. Esse seria meu time. O bom é que 3 pessoas falaram e nenhum dos 3 foi com um time igual, né? Então, quer dizer, várias visões de uma partida só. Cada um com suas opiniões, né? Fomos com um time igual em cerca de 98%. Até porque todos os 3 mudamos somente o meia, né? De armação. Exatamente. Justamente, porque a incógnita tá aí. Quem é o meia do Fortaleza? É porque A gente tá com quase uma hora de o Ederson, né? Ele usaria o Ederson. Então, o Ederson tá machucado. Então, quem seria o substituto? Para vocês verem a coerência do programa, né? Estamos com quase uma hora de programa. Exatamente. Só um instante, melhor. Uhum. E a peça que nós falamos que está faltando na hora das contratações foi a mesma peça que todos mudaram. Exatamente. Vai lá, Mirella Rocha. Não, é só para poder falar mesmo, porque assim, no caso, quem seria o substituto do Ederson hoje? Tem. Não, mas se perguntando assim, quem vem primeiro à cabeça? O substituto do Ederson. Se for pro meio Dodô, se for pro meio campo Dodô, se for pra jogar de 9, tem que ser o Wellington Paulista. Porque ele tá fazendo as 2 funções. Tanto que se você for ver, ele jogou 14 partidas no ano. Ele foi um dos jogadores que mais jogou. Exatamente, mas hoje você vê o Ederson não mais como um centroavante, um camisa 9, pelo que o Rogério Ceni estava usando. Você vê ele como um falso 10. Aí fica aquela dúvida. Dodô, que não tá vendo muito bem, o Dodô tá jogando melhor como um segundo volante? É uma coisa que me chateia e que quando a gente vê ele jogando, é incrível. Quando ele jogou de segundo volante, ele tem um índice de passe certo maior, ele tem um índice de finalização maior, ele tem um índice de percentual de bola maior. Quer dizer, 3 atributos por meia, fundamental. Mas quando ele joga de meia, o número de passes cai, o número de passes certos cai, finalizações, se for comparado os últimos 2 jogos, manteve, porque no jogo contra o ABC ele foi que finalizou mais, 4, e contra o Guarani ele finalizou 3, beleza, ok. Mas o resto cai, então não tem como o meu campo, num jogo de 90 minutos, ser tão improdutivo. Não tem. É uma coisa a se pensar, porque assim, ele é um meia de ofício. A gente contratou ele, renovou com ele justamente por causa disso, que a gente estava sem meia no elenco. Quem estava armando as jogadas era o Felipe. Aí o Dodô é contratado, mas quem continua armando as jogadas é o Felipe. Porque o Dodô, ele desaparece no meio de campo quando ele tá jogando. É claro, ele tem alguns jogos bons, tem. Isso a gente reconhece isso. Mas acho que de 5 partidas que ele jogou, eu posso estar enganada, uma ele jogou bem. As outras 4 ele desapareceu no meio de campo. Acho que a única partida que ele jogou bem, acho não, tenho certeza. A única partida que ele jogou bem como meia, falando como meia, porque ele entrou. Não vou nem dizer contra o Ceará, contra o Horizonte. Contra o Horizonte, quando ele entrou, ele mudou o jogo. Também penso a mesma coisa, contra o Horizonte. Contra o Horizonte, ele entrou, armou o time, bateu no gol. Foi o jogador com o maior número de acertos de passes naquela partida. Então, assim, ele fez o papel do meia em 45 minutos. Para não ficar só em Dodô, vou mudar aqui de assunto, mas dentro da própria Copa do Nordeste, eu quero saber de vocês, expectativa de público. Fortaleza, até a última pesquisa, era o 4º time com maior média de público dentro dos campeonatos estaduais, aliás, dentro das competições que está acontecendo no Brasil. Estávamos apenas perdendo para um Flamengo, que está na Libertadores, levando públicos astronômicos, de 50 mil para cima. Palmeiras, que tem um modelo de sócio-torcedor que te faz fiel ao sócio, e o Corinthians, que também segue um modelo parecido com o do Palmeiras. Então, qual a expectativa de público para vocês para um jogo? Infelizmente, é uma segunda-feira à noite, às 9h30, por causa da TV. Mas, para vocês, é casa cheia, não vai dar aquele público tão esperado?
E aí, o que vocês podem dizer? Expectativa de público. Se quiserem arriscar um número, um chute, fiquem à vontade. A minha expectativa é de casa cheia, cerca de 30 mil. Eu acredito nos 30 mil. Até porque é quartas de finais, né? E aí, Augusto, o que você pode dizer? Você acredita? Acredito em um público entre 20 a 25 mil, por conta justamente do horário. Uma segunda à noite, em que o jogo termina quase meia-noite. No outro dia, muitos precisarão, né, ter seus trabalhos. E eu acredito assim, 25 mil, 26 mil, o público beirando essa casa. Eu vou no público entre 28 e 30 mil. E a gente já faz um desafio, certo? Vamos colocar mais público do que o jogo do rival no sábado. Nós podemos, nossa torcida gosta de futebol e ama o Fortaleza, então vamos fazer isso. Assim, Eu acredito que no público... Não tem nem como. Eles estão lá colocando 10 reais a inteira e 5 a meia, ainda venderam só 12 mil. Pelo amor de Deus. Não tem nem como comparar. É isso que eu tô falando. Nós vamos, eu faço um desafio desse podcast. Vamos ver se na nossa página vamos colocar um incentivo, vamos falar com os amigos para colocar um incentivo para mostrar, sim, que a do Fortaleza é a maior do estado e a maior da capital, sim. É um desafio nosso, que eu acredito ser um público em pleno uma segunda-feira à noite, e nessa cidade que está um caos, principalmente por causa das chuvas, um público de 30 mil pessoas. Se fosse no domingo, eu passava disso, tranquilo, sem medo. Sem medo. Mas sendo numa segunda, a gente tem que ponderar horário, chegada em casa, ida para o trabalho outro dia. Se der um público de 30 mil pessoas, é um público excelente. Até porque nos últimos jogos o Fortaleza teve prejuízo. O custo do Castelo não é um custo barato, para quem ainda não sabe. Então, esse jogo, eu digo que vai ser um jogo de um bom público e que a nossa torcida vai comparecer sim. Sobre o basquete teve uma vitória por 115 a 35 contra o Avis. Repita. 115 contra 35. Rapaz, que massacre, viu? Foi uma lapada, viu? Porque, enfim. Rapaz, os times da NBA estão com medo agora, viu? Não é? Daqui a pouco a gente tá indo lá pro Nacional, pra NBA, ou pra NBB. NBB. É americana. Enfim. Mas vão ficar com medo. Fortaleza entrando, a camisa pesa. Vamos lá. Não? O próximo jogo vai ser na próxima semana. E já o futsal, a gente teve uma vitória contra o Eusébio de 5-3. A gente é o segundo lugar, tá com 10 pontos. E a gente disputa a Copa Estado do Ceará. As considerações finais de vocês. Vou começar com o nosso convidado, certo, Augusto? Faça as considerações finais, é aberto. O que você quiser falar, fique ali à vontade. Eu gostaria de agradecer pelo momento de estar aqui debatendo, né, com meus amigos sobre o nosso tricolor de aço, sobre o futebol. E o desafio está lançado, Nação Tricolor. Então, contamos com todo o apoio da torcida. Vamos passar o público do rival. Sabemos que um jogo num horário difícil, mas o Fortaleza é isso, precisa da torcida. Vamos chegar junto e vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. E, posteriormente, chegaremos às semifinais, passaremos para finais e garantiremos vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020, que é o que eu já estou pensando, já na próxima temporada. Então vamos chegar junto, o desafio está lançado, 30 mil. E é isso, muito obrigado. E aí, Mirella, suas considerações finais? Primeiro agradecer, né, a presença do Lucas novamente. Agradecer a presença do Augusto. Foi um prazer fazer essa resenha com você. E
assim, eu espero que a gente consiga nossas vitórias, tanto no já contra o Fortaleza e Vitória, né? Para poder a gente ir para a semifinal. E já a gente consiga colocar um pensamento, vou bem longe agora, colocar nosso pensamento já na final do Cearense. E que a gente possa, como eu disse a respeito do futebol amador, né? Que a gente possa abraçar mais essa parte do Fortaleza, que ainda é um pouco desconhecida, mas a gente tenta e vai trazer para vocês mais sobre o futebol amador do Fortaleza. As minhas considerações finais são rápidas, como já diz o nome, né? O esporte amador do Fortaleza vai ser tratado como uma criança aqui nessa resenha, nesse programa, nesse podcast. Vamos tentar trazer informações e cuidar, porque o esporte amador, além de ser algo do clube, pode beneficiar vários jovens que vão encontrar no esporte uma razão de viver, de trabalhar e de conquistar. A expectativa para o jogo do Vitória é lá em cima. Sim, o desafio de 30 mil a gente vai conseguir chegar nessa média. E eu digo numa vitória boa de 2 ou 3-0, Deus quiser. Os meninos vão estar com os pés calibrados. Por favor, nos ajudem. Treinem finalização. E fechar esse resenha 1918, agradecendo a Nação Tricolor pelo apoio nas redes sociais, por ouvir e baixar esse programa. Escolha a sua plataforma preferida, baixe, passe o feedback, nós estamos abertos a isso. Nós queremos a Nação Tricolor ao nosso lado e dando sugestão. Participe do programa, dê dicas, fale. O que vocês falarem, nós vamos captar e tentar fazer que esse programa, esse podcast é feito para vocês. Então, valeu, Nação Tricolor. Até o próximo podcast. Guerrido, vibrante e forte, sem demonstrar cansaço. Receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço. Receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço.